Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau. Para a gente poder resolver as equações do primeiro grau, eu separei alguns passos para a gente seguir para facilitar na hora da resolução desses problemas contextualizados. A primeira parte, olha o que acontece. O que a gente deve fazer primeiramente? Quando você receber lá sua prova, seu exercício, estiver resolvendo alguma questão, lê o problema mais de uma vez. Primeiramente, você tem que entender o que a questão quer. Depois, você tem que anotar os dados que são dados lá pelo problema. Ou seja, você vai anotar, fazer um rascunho ou algo do tipo, você vai separar quais são os dados que a questão está te dando. Depois de feito isso, você vai montar a sua equação. Porque como a gente está falando de equação do primeiro grau, nós vamos ter exercício contextualizado, no qual vai ter alguns dados e o aluno que vai montar a equação. E se o aluno não fizer uma boa interpretação, pode acontecer de ele montar a equação de forma errônea. Depois, vai resolver a equação para ir no final dar a resposta. Primeiro exemplo que nós temos aqui. A soma da idade de André e Carlos é 22 anos. Descubra as idades de cada um deles, sabendo-se que André é 4 anos mais novo do que Carlos. Olha o que essa questão está dando para a gente de importante. Ela está dizendo que tem dois meninos, André e Carlos, e que os dois juntos têm 22 anos. E o exercício quer ainda que a gente descubra a idade de cada um deles, ou seja, as idades separadas. E mais na frente está dizendo para a gente que André ele é 4 anos mais novo do que Carlos. Então, a gente vai fazer o quê? Separar os dados do problema. Ou seja, a idade de André é x menos 4. Por que x menos 4? Porque ele é mais novo do que o outro rapaz. E se ele é mais novo, é porque ele tem menos idade. Como que a gente representa essa menos idade? Com o sinal de menos. E por que x? Porque eu ainda não sei qual que é a idade do outro rapaz. E se eu não sei que idade é essa, eu vou chamar de x. A idade de Carlos tá aqui, é o x, porque a gente não sabe a idade dele, é o que a gente quer descobrir ainda. A soma da idade dos dois vai ser 22 anos. Esses aqui são os dados do nosso problema. Agora, nós vamos montar a nossa equação, montar o nosso problema. Vai ficar x menos 4 mais x igual a 22. Ou seja, eu só juntei os dados que eu tinha em uma equação. E eu estou somando. Por que eu estou somando? Porque a idade dos dois juntos está me dizendo que é 22 anos. Então, se ela é 22, quando eu juntar x menos 4 mais x, isso tudo tem que dar 22. Vamos fazer agora a resolução do problema. Aqui nós temos a nossa equação. Depois, o que eu fiz aqui na segunda parte? Só reescrevi ela. Tirei do parênteses e reescrevi. Segundo passo, nós vamos fazer. Colocar letra do lado de letra e número do lado de número. Observem aqui que o x foi para o lado do outro x positivo, porque ele já estava do lado esquerdo da equação. O 4 foi para o lado do 22, só que com o sinal trocado. Ele foi com sinal de positivo. Toda vez que um número ou uma letra trocar de lugar for ou para o lado direito ou para o lado esquerdo da igualdade, ele vai trocar o sinal. Se ele for positivo, ele fica negativo, e se ele for negativo, ele fica positivo. Depois, nós vamos fazer as contas. 2x mais x, 2x. E 22 mais 4, 26. Depois, a gente vai pegar o número 2, que está do lado do x, e passar dividindo o 26, que no caso vai ficar 13. X é igual a 13. Qual que é a resposta? Carlos tem 13 anos e André tem 9. Professora, como que a senhora pode ter certeza das respostas? Porque lá nos dados da nossa questão, foi bem claro na hora. Aí lá vocês vão. Tá. X é igual a 13. Ou seja, qual que é a resposta final? Carlos tem 13 anos e André tem 9. Tá, mas como que eu cheguei nessa conclusão aqui? Porque eu sei que André ele é 4 anos mais novo do que Carlos. Então, 13 menos 4, 9. E 13 é a idade do Carlos, correto?
No nosso segundo exemplo aqui, Emílio e Guilherme colecionam selos. A coleção de Emílio tem 12 vezes o que tem a coleção de Guilherme. Se cada um ganhar 225 selos, Emílio terá o triplo do que terá Guilherme. Quantos selos cada um possui? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, separar os dados da nossa questão. Guilherme tem X selos, Emílio tem 12x. Por que 12x? Porque ele tem 12 selos a mais do que os de Guilherme. Então, no caso, Emílio e Guilherme colecionam selos. A coleção de Emílio tem 12 vezes o que tem a coleção de Guilherme. Se cada um ganhar 225 selos, Emílio terá o triplo do que terá Guilherme. Quantos selos cada um possui? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, separar os dados da nossa questão. Quantos selos Guilherme tem? Não sei. Ele tem X selos, é o valor que a gente quer descobrir. Então, eu vou representar por uma letra. Emílio tem 12 vezes o que o Guilherme tem, não é isso? Então, vai ser 12 vezes 12x. No caso lá, o exercício nos falou que Guilherme tem X selos, né? E ganhou mais 225. Então, Emílio vai ter os 12 que ele já tem, 12x, mais 225. Como que vai ficar nessa equação? Vai ficar 3x mais 225, que é igual a 12x mais 225. Aí, esse 3 vocês vão perguntar de onde que ele surgiu. O 3 surgiu porque lá na equação disse para a gente que o Emílio tem o triplo do que o Guilherme tem. Se ele tem um triplo, significa que ele tem 3 vezes mais. Então, a gente vai ter que fazer essa multiplicação por 3. Vamos resolver Agora, nós vamos resolver a equação depois de montada. A equação ficou essa. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar esse 3 e multiplicar pelos números que estão dentro do parêntese. Vai ficar 3 vezes x, 3x. 3 vezes 225, 675, que é igual ao restante da equação que a gente só repetiu. Depois, nós vamos colocar números com letras do lado de números com letras e os números que estão sozinhos do lado dos números que estão sozinhos. E os que tiverem número positivo vai ficar negativo e o negativo positivo, quando ele for para o outro lado da igualdade. Que no caso aqui aconteceu com 12, que era positivo, veio para o lado do 3x e ficou negativo. E o mesmo aconteceu com 675. Ele era positivo, foi para o outro lado da igualdade e ficou negativo. E fazendo as continhas aí, nós vamos ter menos 9x, que é igual a menos 450. 3x menos 12x, menos 9x. 225 menos 675, 450. Beleza, os valores ficou negativo, só que isso não me serve. Então, o que a gente faz? Eu tenho que procurar um número que, multiplicando, eu não vou alterar esse valor, mas que eles fiquem positivos. A gente faz isso multiplicando por menos 1. Quando eu multipliquei por menos 1, vai ficar 9x menos 450. Observe que a única coisa que mudou aqui foi o sinal, que era negativo e agora passou a ser positivo. Então, eu pego o 9, passo abaixo do 450 dividindo e vai ficar x é igual a 50. Logo, a resposta, Guilherme tem 50 selos e Emílio tem 600. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Voltem à aula, tentem responder as equações, depois voltem no vídeo e corrijam para ver se vocês já conseguem.